Em um mundo onde a única constante que nós conhecemos é a mudança, a forma como lideramos determina o quanto a gente consegue aproveitar os desafios e transformar em oportunidades, ou o quanto conseguimos passar por esses momentos turbulentos. A liderança segura surge justamente nesse contexto como um fator indispensável a qualquer estilo de liderança, promovendo justamente com que líderes e liderados possam, sim, aproveitar momentos desafiantes, momentos de adaptação, momentos de mudança com máxima eficiência, mas principalmente mantendo o bem-estar nesses momentos. Seja bem-vindo a mais um Segunda Segura, 22 de abril, né? Um momento, uma live justamente para iluminar a sua liderança e fortalecer o início da sua semana com conteúdos aí diferentes, conteúdos que vão promover justamente que você possa ter um pouco mais de consciência de como utilizar a sua liderança para criar ambientes onde todos prosperam. Então, para você que está entrando aqui agora nesse momento, já sabe, pode deixar as suas perguntas, os seus comentários. À medida que a live vai evoluindo, eu vou lendo, vou respondendo. Se você está assistindo na gravação, também deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que eu também sempre dou uma olhadinha e vou ter o maior prazer de poder responder para você. Aproveitando, já compartilha esse conteúdo, né? A gente está tão acostumado a falar sobre liderança, mas não sobre essa perspectiva de segurança psicológica na prática de liderança, que é, na verdade, o grande tema das Segundas Seguras. Então vai lá aqui, clica no aviãozinho e compartilha, que com certeza você deve ter um colega, um amigo que precisa escutar o que eu tenho para dizer aqui, certo? Bom, então, como sempre, tem um roteirinho aqui para não esquecer de falar sobre tudo que eu separei para vocês. E essa live, o Segunda Segura de hoje está dividida em 3 partes. E eu tenho justamente um objetivo que é explorar com vocês sobre como, de fato, a liderança segura pode ser essa bússola para gerar e guiar equipes através de tempestades e aproveitar, sim, os ventos favoráveis, né? Então, a temática é justamente a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ela está dividida em 3 partes, né? E a gente vai ficar aqui mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos sobre esse assunto. Mas vamos recapitular aqui o início, né? Então, eu comecei justamente falando que hoje nós vivemos um momento de mudança constante, certo? Se há muitos anos atrás a gente levava tempo para tomar consciência, para ter acesso, né, a inovações, eu me lembro que quando eu era criança, né, isso lá na década de 80, coisas que demoravam 10 anos às vezes para chegar no Brasil, né? Quando você viajava para fora, você tinha contato com tecnologias, com formas, inclusive, de pensar, que ainda quando voltava para casa, não tem aqui, não funciona dessa forma. Hoje em dia, isso não acontece mais. Hoje em dia, a mudança, ela é sistêmica, ela ocorreu num pedacinho do globo aqui, rapidamente, talvez no final da semana ela já está chegando aqui na gente, né, até batendo na nossa porta. Então, sim, a impermanência é hoje a grande moeda e é o que a gente sabe que vai acontecer. Eu posso ter ido dormir de um jeito, mas amanhã as coisas podem ter mudado, pode ter uma outra força, um outro fator crítico atuando, né, no meu mercado, atuando na empresa, e eu preciso estar ciente disso. Então a mudança é a única constante. E diante da mudança, sempre, né, a liderança, ela tem um papel crucial, porque ela vai determinar não apenas como a gente vai navegar diante desses momentos de tempestade, de momentos de turbulência, mas também como a gente se prepara para as próximas turbulências, como efetivamente nós aproveitamos os ventos favoráveis que
eventualmente sempre tem diante de um momento de tempestade, né? Então tem aquela máxima, né? De que tem gente que diante de momentos de crise senta e chora, e aquele que vem de lenço, né? Então, como que eu aproveito esses ventos favoráveis, mesmo que eu não veja aparentemente nada favorável? E a liderança, ela tem um papel crucial nisso, né? E dentro disso, gente, eu tenho trabalhado muito sobre um conceito de liderança segura, né? Eu tenho dito que liderança segura não é um estilo de liderança, mas ele é o alicerce para qualquer estilo de liderança. Então, se você é um líder mais executor, um líder planejador, um líder analista, um líder que desafia mais a sua equipe, não há problema algum. Desde que na sua base você tenha liderança segura para alicerçar ao desenvolvimento da sua equipe, para alicerçar todas as estratégias que você coloca em prática para que possa potencializar a sua performance e a da equipe, manter coesão entre os membros da sua equipe, levar inovação, levar uma forma de pensar, um mindset diferente para essa equipe. Então, a liderança segura, ela é uma bússola indispensável nesse mundo de transformação, de mudança e de incerteza. Ela é a bússola que você precisa. E ela, sim, é capaz de guiar as equipes por esses cenários mais calmos, mas também esses cenários turbulentos que, inevitavelmente, a gente vive, como com eficiência, com leveza, com bem-estar, com inovação, criando ambientes de trabalho onde todos prosperam, mesmo diante de tempestade e mesmo diante da calmaria. Bom, mas você deve estar se perguntando, mas Carol, afinal de contas, o que é liderança segura? Inclusive, aqui no meu Insta, tem uma postagem onde eu fiz um carrossel falando o que é liderança segura. Então, eu recomendo que depois que finalizar aqui, você possa justamente dar uma olhadinha ali. Mas, basicamente, a liderança segura é a liderança que utiliza como força motriz a segurança psicológica. E você já sabe lá, né, que segurança psicológica é a capacidade das pessoas correrem riscos interpessoais, ou seja, é a capacidade das pessoas opinarem, a capacidade das pessoas errarem, a capacidade das pessoas criticarem o status quo, sem medo de humilhação, de retaliação, né? Sem medo de serem perseguidas. Então, elas terem espaços para expressar aquilo que elas pensam e expressar aquilo que tem o melhor delas. Bom, quando eu coloco isso na liderança, eu crio uma liderança de colaboração, né? Eu crio uma liderança que estabelece uma base de confiança entre os seus liderados, que estabelece uma coesão entre as pessoas, que desperta efetivamente aquilo que cada um tem o melhor e cria um espaço para que as pessoas possam chegar num estágio de desafiar o status quo, né? E trabalha com aquilo que tem de melhor entre as pessoas, né? E aí, obviamente, a liderança segura permite que você trabalhe aquilo que é base da liderança, que é a inspiração, né? A liderança segura, ela busca o quê? Aumentar o atrito intelectual e reduzir o atrito social. O que é isso, né? É que a gente possa discutir mais no campo das ideias, discutir mais as nossas opiniões, ter espaço para não concordar, espaço para criticar, espaço para ideias, espaço para soluções daquilo que a gente está vendo que não está funcionando, ter espaço para desafiar aquilo que não está funcionando, que é o status quo, né? Para dizer não concordo e argumentar com isso. Então, o atrito intelectual. E o social, gente, diminuir o atrito social é justamente aquele onde a gente pré-julga as pessoas. Aquele quando a gente olha assim, mas o fulano não é igual a mim, né? A minha equipe não faz do jeito que eu gosto. Existe um jeito certo e um jeito errado. O jeito certo é do líder, né? Aquele líder que estabelece que ele tem um jeito de fazer as coisas e só admite aquele jeito e acaba justamente criando determinados atritos porque as coisas não foram feitas da forma como ele acredita que deveria ser feito. Ou muitas vezes um atrito porque um é mais veloz, o outro é mais lento, né? Então, assim, eu preciso trabalhar justamente com essas questões de eu não respeito a individualidade do outro e eu quero que todos se pareçam comigo.
E assim sucessivamente, né? O atrito social, ele traz medo, ele traz insegurança, aumenta a ansiedade, diminui a capacidade de aprendizado das pessoas, limita essa capacidade, porque eu tô todo momento dizendo, né, o que ela deve fazer e não permito que ela pense a respeito disso, ao contrário do atrito intelectual, né? Então, o líder seguro, ele busca aumentar o atrito intelectual, reduzir o atrito social. Então, isso é que é liderança segura, né? A liderança segura te dá uma base forte para que você possa manter a sua equipe coesa, motivada e inspirada, independente do seu estilo de liderança. Para quê? Para que você possa enfrentar as diversas circunstâncias com máxima eficiência, garantindo o bem-estar de todos, certo? Bom, a partir disso, eu acho que a gente entra numa questão que é importante, que é cenários, nós, seres humanos, temos dificuldade. Existem pessoas que têm um perfil mais específico e conseguem lidar melhor, né, com a mudança, com efetivamente a necessidade de adaptação, se adapta muito rapidamente, mas via de regra, a maioria das pessoas tem muita dificuldade diante da mudança, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, a tendência dele é buscar a zona de conforto, porque isso usa menos energia, né? Então é natural que a gente queira ficar na zona de conforto, porque ali existe um conhecido, existe uma forma de fazer que eu já domino e isso me traz segurança. Então temos a tendência a não gostar das mudanças ou resistirmos diante da necessidade de ter flexibilidade e adaptação. Nesses cenários é muito importante a gente perder a equipe, né? Em que sentido? As pessoas acabam desengajando, as pessoas acabam ficando com o nível de medo, de insegurança, de falta de confiança, sobe, né? E aí é muito difícil eu manter a coesão da equipe que é necessário para esses momentos. Eu preciso do quê? De uma equipe unida. Eu posso ter insegurança, eu posso ter medo, sim, mas se eu trabalho isso dentro, se eu admito que esses sentimentos fazem parte, e eu, como líder seguro, trabalho isso, eu tenho muito mais chances de manter essa equipe coesa, né? Essa equipe unida diante desses momentos incertos e momentos de mudança. Lembrando que momentos de mudança, a gente não precisa ser algo assim drástico, né? Todos nós estamos enfrentando momentos de mudança a todo momento, muito pequenos, né? Às vezes é a mudança de um comportamento, né? Às vezes é a mudança na forma de pensar. Você, como líder, deve perceber que se você lidera todas as pessoas que estão sobre a sua liderança da mesma forma, você provavelmente tem problemas, né, com essa equipe. Por quê? Porque provavelmente aquelas pessoas que são iguais a você consegue ter facilidade, né, para liderar, para fazer a gestão dessas pessoas. Porém, aquelas que são diferentes, talvez você tenha muito mais dificuldade de engajá-las, de comprometer, de obter o melhor delas. Por quê? Porque eu preciso de estilos diferentes, de acordo com o perfil de cada pessoa, né? E para isso eu preciso ter segurança psicológica para que esse melhor também possa aparecer. Então são muitas questões aí. Mas a questão da coesão, para manter justamente, né, essa equipe unida, né? Como é que eu mantenho essa equipe unida, seja num trabalho à distância, 100%, seja num trabalho híbrido, seja num trabalho online. Oi, Cris, bom ver você aqui, que bom, que bacana que você tá aqui. Então, mesmo a gente tá falando, para quem entrou agora, gente, Segunda Segura é uma live para iluminar a liderança e fortalecer a semana, e a gente está falando aqui sobre a bússola da liderança. O que a liderança segura representa para os líderes, liderados e a organização, para poder enfrentar momentos de mudança e adaptação com máxima eficiência, garantindo o bem-estar de todos, mas principalmente ambientes de trabalho onde todos prosperam, certo? E eu tô aqui falando sobre estratégias e técnicas para como manter a equipe coesa nesses momentos de mudança e adaptação.
Então, assim, uma coisa importante é justamente nesses momentos de mudança, para manter a coesão, é criar estruturas colaborativas, dar espaço para que as pessoas possam falar. Eu, gente, tenho equipe, a minha equipe é toda remota, né? Está uma pessoa em cada estado, então eu tenho uma pessoa trabalhando que mora em Santa Catarina, né? Eu estou no Rio Grande do Sul, eu tenho uma pessoa da minha equipe em Santa Catarina, uma no Mato Grosso, outra no Mato Grosso do Sul. Como é que eu faço, né? Para justamente manter essa coesão entre a equipe. Eu crio, primeiro, cada projeto, não interessa se a gente tem um projeto, 2 projetos andando, 3 projetos andando por semana. A gente tem momentos onde a gente para avaliar esses projetos. Então, a gente tem uma retrospectiva, tem um modelo de retrospectiva onde a gente avalia aquele projeto. Do ponto de vista da particularidade, como me senti diante desse projeto, como que eu me senti, né, fazendo essa consultoria, essa facilitação, como é que eu me vi, né? Então, eu me avalio, né? Mas a gente avalia também o projeto. Olha, o que houve nesse projeto? O que teve de bom? O que a gente pode melhorar? O que pode ser ideias para serem implementadas? Então, eu dou espaço para que exista a voz, né? Para que não seja só trabalhar. Então, a gente tem essa retrospectiva que é feita sempre a cada final de etapa, né? Então, agora, semana passada, a gente fez a entrega de um projeto específico. Essa semana, a gente já tem agendado uma retrospectiva para avaliar, olha, como que as pessoas envolvidas se sentiram. Então, muito nessa questão de como você se enxergou nesse projeto, o que você aprendeu, o que você viu que não funcionou como você gostaria, além do projeto, né? Então, dar espaço para as pessoas falarem. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, a cada 2 meses, eu faço um happy hour com a minha equipe, né? Um happy hour online. Então, já que estamos cada um em um estado, nós fazemos um happy hour online e esse happy hour é pra gente, inclusive aqui na empresa, né? A gente tem kits, inclusive desse happy hour, a gente manda entregar nas casas das pessoas que vão participar. E o que a gente faz? A gente se reúne para falar, olha, o que eu aprendi nesses últimos 2 meses com os projetos que eu estive à frente? O que eu verifiquei de oportunidades diante desses projetos? O que eu acho que não funcionou, não foi legal e eu queria tratar? E como eu me enxerguei nesse projeto? Que falas daqui a pouco das pessoas me gatilharam algumas coisas, ou o quanto eu me percebi diante desse momento. Então, cria estruturas colaborativas. Então, quando você começa a criar esses momentos justamente onde as pessoas têm espaço para falar, mas mais do que espaço para falar, é espaço para serem ouvidas, né? Lembrem-se de uma coisa, a necessidade de ser ouvido precede a necessidade de pertencer. Nós temos essa necessidade de ser ouvidos. E nós somos pouco ouvidos. Pensa no seu dia a dia, quando você está com outras pessoas. Se você realmente tem aquela escuta empática, tem aquela escuta pausada, né? Ou se você fica assim, vamos lá, né? Tentando adivinhar o que a pessoa quer falar e vamos encurtar isso, né? Se a gente parar para pensar, os áudios que a gente recebe no WhatsApp é velocidade 1.5, 2.0, os cursos que a gente... Bom dia, Ione! Os cursos que a gente faz sempre é numa velocidade, isso faz com que isso não permite que a gente consiga, quando está em contato com outro ser humano, uma coisa é você escutar um curso numa velocidade 2.0, uma coisa é você escutar o áudio do WhatsApp no 1.5, 2.0. Outra coisa é você estar em contato com uma pessoa, olho no olho, e você querer esse nível de velocidade. Isso corta a sua capacidade de escuta e você tá só pensando em quando que ela vai terminar de falar e você vai começar a falar, você vai colocar o seu ponto de vista. Então, isso nos deixa mais ansiosos. Então, coesão, gente, mais do que técnica, é você saber que você precisa olhar nos olhos da sua equipe e entender o que eles estão passando, como tá esse momento. Né? Então, nesse sentido, é importante,
certo? Para manter essa coesão. Criar estruturas colaborativas, e eu só tenho colaboração quando eu consigo fazer com que as pessoas se sintam escutadas e quando elas têm permissão de fala, né? Então esse é um ponto. Um outro ponto, né, que é importante é a motivação da equipe. A gente sabe que motivação é uma coisa que vem de dentro, não adianta, por mais que eu faça uma série de coisas, eu não vou fazer com que as pessoas se sintam mais motivadas, mas tem alguns gatilhos que podem facilitar essa motivação. E uma delas, gente, é o reconhecimento, né? E trabalhar os esforços, né? O reconhecimento de esforços, o feedback construtivo. Eu gosto muito, eu sempre indico para os líderes que eu faço aconselhamento, né? Um livro que eu acho fantástico, super rápido, que é o Gerente Minuto. E o Gerente Minuto, ele fala do elogio minuto. A gente acredita que elogiar as pessoas, a gente precisa de tempo, precisa de um feedback formal. Não. Às vezes eu posso estar passando pela mesa da pessoa, eu vi algo que ela fez, e eu posso em 1 minuto fazer esse elogio, né? Isso abastece o combustível, né? Isso abastece o tanque dela de motivação, né? É o combustível que ela precisa para abastecer esse lugar da motivação, né? E não é parabéns, você foi muito bem. Mas assim, por quê? Porque não adianta a gente elogiar, né, gente? A gente simplesmente fazer um elogio, fazer um reconhecimento e a gente não saber pelo que a gente está elogiando, né? Então, quanto mais específico você for, olha, parabéns pela condução que você fez na reunião de ontem, naquele ponto específico que nós estávamos travados, a gente não estava conseguindo e você veio com uma ideia e conseguiu fazer uma boa facilitação e extrair bons conteúdos para que a gente conseguisse aprofundar. Olha só, isso sim permite com que a pessoa entenda o que ela fez de bem e que ela possa reforçar, isso faz um reforço positivo. Então aqui é importante a gente sempre pensar, não é o reconhecimento do tapinha nas costas, né? Do muito bem, né? Tá, muito bem, tapinha nas costas faz o quê? Né? Isso permite com que a pessoa melhore, isso vai abastecer, vai ser o combustível para a motivação, para que ela possa repetir este comportamento mais adiante? Não, né? Ok, todo mundo gosta de elogio, mas esse é o tipo de elogio furado. Esse é o tipo de elogio que a pessoa diz, tá, mas por que tá me dizendo isso? Né? Então, isso é importante, né? A gente lembrar como trabalhar essa questão da motivação. E um outro ponto tão importante quanto esse, né? E por isso, mas ele é consequência dos outros, é a necessidade justamente de inovação diante de momentos de adaptação, de mudança, de momentos de turbulência. Nesses momentos, então, se a gente entende lá no início da nossa conversa que esses momentos de turbulência, esses momentos de mudança, eles são uma constante no nosso dia a dia, no mercado de trabalho, né? Como líderes, como empreendedores, essa é a constante, eu preciso inovar, certo? Cada vez mais existe uma necessidade de inovação. E aqui, inovação, eu não estou falando de tecnologia, também tem tecnologia. Mas eu estou falando, pode ser uma inovação de processo, uma inovação de comportamento, uma inovação na experiência do cliente, uma inovação na forma de você apresentar justamente o seu produto ou serviço. Inovação é uma forma diferente de fazer aquilo que você já conhece, certo? Não é necessariamente eu criar algo do zero, algo que ninguém nunca pensou. Isso é um tipo de inovação. Mas hoje, as inovações que nós precisamos para lidar em momentos de adaptação, muitas vezes é um jeito diferente de fazer algo conhecido. É contestar o status quo, né? A forma como é feito. Então, vamos lá. Este lugar de inovação, este lugar de contestação e de pensar fora da caixa é um lugar de medo, é um lugar de insegurança, naturalmente. Por quê?
Porque existe algo, às vezes, que vem funcionando há muito tempo, mas que daqui a pouco está perdendo eficiência, ou que daqui a pouco você está vendo lá adiante, como líder, que o mercado está mudando e isso vai impactar na forma como você entrega os seus produtos e serviços, ou a forma como você se relaciona com o seu cliente, e você precisa começar a mexer nisso. E mexer naquilo que está funcionando, né, sempre é muito difícil. Mexer neste lugar, né, onde a gente já sabe, onde existe uma zona de conforto, ele sim traz medo e traz insegurança. Então, inovar é um ambiente natural de insegurança e de medo. E aí é que entra o papel desse líder seguro, né? Se ele trabalha muito bem em segurança psicológica, e aí nos seus 4 estágios, né? Segurança para pertencer, segurança para aprender, segurança para contribuir, naturalmente ele vai chegar na segurança para desafiar, né? Que vai ser natural, porque as pessoas vão se sentir seguras de se expor, seguras de criticar, seguras para darem ideias, né? Seguras para não concordar, né? Seguras para trazer coisas assim, né? O ridículo para poder justamente criar coisas novas. Então entende que esse ponto, esse incentivo à inovação, ele não vem simplesmente de você acordar hoje e dizer assim, bom, a partir de hoje eu quero que a minha equipe seja mais criativa, mais proativa, tenha iniciativa e passe a dar as suas opiniões sobre aquilo que está errado e traga soluções diferentes. Não, né? Isso não acontece. E por isso que a maior parte das iniciativas de inovação que vem com esse muito, como é que eu vou dizer para vocês, muita açãozinha, né? A gente tem aqui um movimento X pela inovação, a gente tem reuniões da inovação e não sai do lugar. Por quê? Porque não tem esses estágios que eu coloquei aqui muito bem definidos. Segurança para pertencer, segurança para aprender, segurança para contribuir, logo segurança para desafiar, que é onde existe a inovação. Então, se eu tenho o meu time coeso, né? Se eu tenho um time que está motivado, então eu tenho coesão, para eu ter coesão eu tenho que ter pertencimento, eu tenho que ter espaço para ouvir, eu tenho que ter espaço de fala. No momento que eu tenho isso, as pessoas se sentem seguras para aprender, então elas se sentem seguras para errar, para aprender diante desses erros, né? Uma das empresas que eu atendo, num dos times dessa empresa, uma das coisas que eu recomendei, porque as pessoas elas tinham receio de errar. Não porque a liderança colocava algum peso sobre o erro, mas porque as pessoas vinham com bagagens e com histórico de outros assim, de que eu não posso errar, eu tenho medo de errar, tenho medo das consequências do meu erro. E uma das coisas que a gente criou numa reunião diária, algo simples, é que lá nessa reunião tinha um quadro, e esse quadro eu errei, e aí a pessoa dizia, eu errei quando eu fiz tal coisa. Então ela falava um erro que ela fez naquela semana ou naquela quinzena, dependendo da periodicidade da reunião, e ela dizia, e eu aprendi que. Então, diante daquele erro, ela trazia o erro para toda a turma e ela trazia o que ela aprendeu com aquilo, né? O que ela viu com aquele erro, ou que ideias ela conseguiu ter a partir daquele erro, ou que questionamentos ela trouxe. E com isso, começou a ficar mais natural para esse time olhar o erro e dizer assim, tá tudo bem, né? Eu vou errar, é natural, somos humanos, mas eu tenho que aprender, vou gerar aprendizado sobre esse erro, mas mais do que isso pode gerar insights para outras coisas. E quando eu divido isso com as outras pessoas também têm o mesmo aprendizado que eu diante desse erro. Então, coletivamente, eu trabalho o aprendizado e também vou dando segurança uns com os outros, né? Então, aqui, nesse ponto da inovação, a liderança ela precisa facilitar que a inovação ocorra. E para isso, ela precisa criar um ambiente de segurança psicológica, né? Segundo ponto aqui, que eu acho que é importante, é a gente olhar, essa semana, inclusive, vai ao ar aqui no meu Instagram, eu vou contar para vocês o case da GM, né? Que é um case de liderança segura. E aqui eu acho que é justamente importante a gente falar sobre isso, né?
A GM tinha um momento, rapidamente, assim, de grande desafio, ela estava perdendo o mercado, e quando a Mari Barra se tornou presidente, CEO da GM, ela resolveu colocar, né, fazer uma mudança cultural, permeando segurança, confiança, né, e colaboração. Isso levaram-se alguns anos e ela conseguiu fazer essa virada, né? Ela conseguiu fazer essa virada através da liderança segura, para que a GM pudesse passar justamente a despontar, a ter inovação, a criar, ter mais espaços de fala, de confiança, reduzir o número de recalls que tinham e assim sucessivamente. Então vale a pena vocês darem uma olhada nesse case que eu vou liberar essa semana aqui no Insta, para entender como que uma liderança segura pode transformar toda uma organização, certo? Gente, então aqui, né, pra gente encaminhando já pro final da nossa live, então o que a gente falou? A gente falou aqui da importância da liderança segura como alicerce para qualquer estilo de liderança, certo? A liderança segura, ela tá ancorada, ela utiliza como força motriz a segurança psicológica, que permite que a sua equipe seja mais coesa, motivada e inovadora para navegar em períodos turbulentos, mas também para aproveitar os ventos favoráveis. E isso tudo maximizando eficiência e garantindo, ou seja, sem perder o bem-estar da equipe para isso, certo? Então aqui tem um ponto importante. A gente tem um bichinho aqui. Então esse foi um ponto que a gente falou. O segundo ponto foram técnicas e estratégias para efetivamente manter a sua equipe coesa, motivada e inovando em momentos tanto de calmaria quanto em momentos desafiadores ou turbulentos de necessidade de adaptação, certo? Então, isso que a gente trouxe, gente, de novo, né? Ah, mas Carol, eu não tô num momento de mudança, eu não tô num momento de adaptação. A gente sempre tá, né? Seja em micros momentos, sempre tem alguma coisa acontecendo no nosso dia a dia que faz com que a gente se sinta desconfortável, né? Com a situação, a forma como as coisas estão sendo postas. Então, a todo momento a gente precisa estar trabalhando adaptação e flexibilidade. Não é à toa que essas são competências listadas, né, como essenciais aí até 2025, ou seja, no próximo ano. Na live da semana retrasada, eu inclusive falei sobre as competências liberadas pelo Fórum Econômico Mundial, que falava que 50% de todos os profissionais precisariam ser retreinados, né, nas competências até 2025. 2025 tá aqui, né? Tá batendo na nossa porta. Por quê? Porque mudou, porque a necessidade de adaptação, as mudanças estão cada vez mais frequentes e, consequentemente, as competências comportamentais que precisamos ter também mudaram. E adaptação, resiliência, flexibilidade são competências necessárias a todos os profissionais. Um líder seguro, ele acaba navegando nesses cenários com muito mais propriedade, eficiência e bem-estar para manter justamente a equipe performando, né? Mas mais do que isso, mais do que performando, uma equipe que mantenha a sua saúde mental em dia, né? Diante desses momentos que normalmente o que acontece? Eu subo a ansiedade, né? Subo o nível de pressão e automaticamente cai a saúde mental das pessoas, cai o nível de bem-estar. Logo, eu não tenho inovação, eu não tenho criatividade, eu tenho dificuldade de manter a coesão, tenho dificuldade de manter engajamento. E aí, não adianta, eu não tenho como manter performance, eu tenho que manter tudo isso junto. E a liderança segura é uma resposta para isso. Tanto é que é uma resposta para isso que há mais ou menos 3 semanas, gente, eu lancei um manual prático que se chama Liderança Segura Construindo Empresas Resilientes e Inovadoras. Esse manual prático é um manual para todos os líderes que procuram aplicar de forma certa a segurança psicológica e criar, sim, uma cultura organizacional de produtividade, leveza e inovação.
Para você ter acesso a esse manual prático, é só clicar no link da bio, né? Tem 2 links na minha bio, um é para entrar na minha comunidade e o segundo link é para acessar o manual prático. Esse manual prático, ele vem, gente, porque eu e a minha equipe, nós temos um propósito para esse ano. E o propósito desse que nós elegemos esse ano é fazer com que leveza e produtividade possam coabitar o mesmo espaço e construir o futuro do trabalho. A gente acredita que leveza e produtividade podem estar caminhando juntos, lado a lado, de mãos dadas, e construir um futuro do trabalho onde, sim, todos possam prosperar. Por isso a gente lançou esse manual que traz a base de segurança psicológica, traz estratégias de como você pode utilizar a segurança psicológica na sua prática de liderança, traz cases, né, ou melhor, anti-cases, né, do que não fazer, o que é insegurança psicológica e o que ambientes de insegurança psicológica podem trazer de resultado. Traz insights, uma série de insights, traz desafios para você implementar com a sua equipe, e por ele ter este propósito de poder disseminar ao maior número de pessoas a importância da liderança segura, que é esse alicerce para qualquer estilo de liderança, que ele tem um preço super acessível, né? Realmente, assim, para que todas as pessoas tenham acesso. E por que ele não é gratuito, né? Já me perguntaram, Carol, se tem esse propósito, por que não é gratuito? É justamente para diferenciar desse excesso de conteúdo que todos nós temos acesso no Google, que tá aí de qualquer forma, muitas vezes conteúdos errados, né? Então, aqui tem uma curadoria, tem mais de 10 anos de experiência, né, minha conduzindo consultorias relacionadas a essa área, consultorias de transformação de cultura organizacional, trabalhando com a implementação de processos de segurança psicológica, tem o meu olhar sobre o desenvolvimento de líderes, né, são mais de 6.000 líderes treinados que passaram justamente, né, pelo meu olhar e contam com a minha ajuda aí diariamente. Então está neste manual, né? Todo o conteúdo desse meu conhecimento está nesse manual. Então clica lá no link da bio para você ter acesso, conhecer essas estratégias, entender quais são os mitos e verdades, inclusive sobre segurança psicológica, num valor efetivamente assim super acessível, para que mais pessoas possam fazer da segurança psicológica uma força motriz da sua liderança e que sim, a gente possa ter mais líderes seguros, entendendo que produtividade pode sim andar lado a lado com leveza, e que isso é que garante com que a gente tenha a máxima eficácia, a eficiência e permite com que a gente possa navegar por esse mundo de mudança, de adaptação, de necessidade de inovação, de cada vez mais concorrências e assim sucessivamente. Certo? Então, clica no link da bio. Cris, muito obrigada, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Se você está assistindo essa live, né, o Segunda Segura, ocorre toda segunda-feira, 11h30 da manhã, mais ou menos duração de 30 a 40 minutos, e traz temas relacionados à segurança psicológica, cultura organizacional, liderança, sempre trabalhando sobre o mote de segurança psicológica na liderança. Certo? Se você assistiu depois, deixa o seu comentário aqui também, que eu vou adorar receber. Tá bom, gente? Um grande beijo, uma excelente semana, e que a sua liderança possa ter sido iluminada com essa nossa live, com essa nossa conversa, e que você se sinta mais fortalecido para dar um pontapé aí inicial, colocar alguns insights dessa nossa conversa em prática já a partir de agora. Certo? Um grande beijo, espero vocês na próxima segunda, 11h30, no Segunda Segura. Tchau, tchau!